Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre, sem ser miserável, humilde, sem fingimento, alegre, sem superficialidade, sincero, sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba. Que a minha vida e minha palavra sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Muito bem, caro ouvinte que está nesse momento sintonizado na Rádio 106 FM, eu sou o Luiz e esse é o Fé Explicado, o programa que vai ao ar às quintas-feiras, por volta do meio-dia, no qual nos dispomos a estudar e entender um pouco mais sobre aquilo que a nossa fé nos diz, nos conta. Aquilo que Deus tem a nos revelar através desse entendimento que empregamos a serviço dele mesmo. Pois bem, hoje é o terceiro episódio que vai ao ar. Nós tivemos um episódio piloto, poderia considerarmos como episódio 0, no qual discutimos aí as razões pelo qual nós somos chamados a buscar Deus através da nossa razão, através do nosso entendimento. No segundo episódio, que poderíamos considerar como o primeiro, que é depois do piloto, que foi ao ar na quinta-feira passada, nós falávamos do porquê da criação e do nosso propósito nessa mesma criação. Discutimos sobre a possibilidade ou impossibilidade de Deus ter criado todas as coisas, a que conclusões poderíamos chegar através desses pensamentos, passando por eles de uma forma lógica, e discutimos, uma vez tendo ciência de que toda a criação foi arquitetada e querida por Deus, discutimos então qual seria o papel do homem nessa criação e por que Deus o inseriu dentro desse papel. E as conclusões que tiramos, isso na quinta-feira passada, é que Deus nos criou para nos fazer participantes do seu amor infinito. Deus, sendo a bondade, sendo tudo aquilo que é bom, reside em Deus. A diferença é que Deus ele é o mais alto grau dessa bondade, o mais alto grau da felicidade, do amor, da caridade. Todas as coisas boas que nós somos capazes de perceber não passam de pequenos resquícios daquilo que Deus é de verdade. E, sendo bondoso, ele prevê que o ser humano participe dessa bondade, participe desse amor, dessa felicidade. E, tendo como ponto de partida essa concepção da fé, que nos ensina que nós somos criados para Deus, para amar a Deus, e nossa vida só se faz completa, só se faz verdadeira. Nós só somos verdadeiramente nós quando nós nos dispomos a amar a Deus. Alguém que não ama a Deus se afasta de si mesmo. E quando nós entendemos esse propósito, é então que somos capazes de suscitar uma outra dúvida. Tudo bem, eu devo amar a Deus, mas como é que eu vou fazer isso? E agora? O que eu faço agora? Eu já sei que Deus existe, eu já sei por que Ele me criou e o que Ele quer que eu faça. E eu sei que Ele quer que eu o ame
para que eu mesmo seja feliz. Mas como é que eu vou amar? Bom, em primeiro momento, nós poderíamos separar uma espécie de hierarquia no céu que existe, que a igreja nos traz como verdade. A primeira coisa é que o que acontece no céu, eu estou falando do céu porque é a felicidade que Deus nos reserva, que nós chamamos de céu, que é a beatitude eterna. E o que acontece lá? É claro que o nosso conhecimento a respeito da realidade celeste é limitado às concepções humanas. É uma realidade inefável. Realidade inefável significa que é uma coisa que a nossa razão, limitada como é pela nossa capacidade humana, não é capaz de entender da forma como ela de fato é. Então nós não conseguimos entender o céu em sua totalidade. Mas o que nós conseguimos deduzir é que o céu é a contemplação de Deus tal qual ele é. Ou, nós vamos entender um pouco mais do porquê disso, tal qual nós podemos conceber a sua existência nesse plano espiritual. O que isso significa? Bom, se Deus é a bondade, a felicidade, o amor, né, e Ele está no céu, quando nós estamos no céu, passaremos a eternidade contemplando esse amor, vendo esse Deus. E é claro que, em primeiro momento, isso pode parecer uma coisa tediosa, né? Por que eu vou ficar lá a eternidade olhando para Deus? Mas, como eu disse, tudo aquilo que nós experimentamos de felicidade nessa vida não chega nem perto do que seria um resquício da felicidade que é contemplar a Deus. Então Deus nos reserva uma felicidade sem limites, que é muito maior do que qualquer outra coisa que podemos ser capazes de vivenciar na nossa vida carnal, né? Pois bem, essa contemplação de Deus, ela ocorre com a nossa alma. No fim dos tempos, vai ocorrer a partir do corpo e alma, mas isso é um assunto para outro programa. A princípio, quando uma pessoa contempla Deus face a face no céu, é a sua alma que contempla, é a parte imortal da nossa existência, que nesse momento atual é a alma. A questão aqui é, as almas contemplam a Deus de formas diferentes. Vamos aplicar uma analogia. Digamos que aqui na Terra, nós somos como oleiros, fazendo jarros de barro. Oleiro às vezes nós comparamos Deus como oleiro, né? O EAC tem uma música que fala sobre a olaria de Deus. Então, o oleiro é aquele que confecciona peças de barro. Então, imaginemos que todos nós aqui estamos fazendo uma peça de barro, uma vasilha, uma moringa, qualquer coisa assim. Só que, de acordo com a nossa habilidade aqui na Terra, alguns são capazes de fazer jarros maiores do que os outros. Então, digamos que alguém que não se esforçou muito faça um jarro de meio litro. Outra pessoa que se esforçou bastante faz um jarro de 6 litros. Muito grande, né? Pois bem, em determinado momento, as pessoas que fizeram esses jarros são convidados a enchê-los. É claro, todos eles fizeram um jarro e todos eles vão encher o seu jarro. Mas aqueles que se esforçaram mais vão conseguir captar mais água, vão conseguir encher com maior quantidade de água. Um balde, nesse caso, né, da analogia, um jarro de meio litro está cheio, o jarro de 6 litros está cheio também. Mas é claro que o de 6 litros tem mais água. E por que eu estou fazendo essa analogia, que é tão simples e pode ser até ridícula de dizer? É que a mesma coisa se aplica às almas que contemplam a Deus face a face. A diferença é que a medida pelo qual eles conseguem amar a Deus, eles, quem são eles? As almas, é o amor. As pessoas que conseguiram amar a Deus aqui na Terra mais do que as outras, vão no céu conseguir captar mais desse amor. Para todos, esse amor será perfeito. Esse amor ele será completo, da mesma forma que os jarros se encheram por inteiro. Mas algumas pessoas conseguirão receber mais desse amor, embora esse amor as preencha, de forma que eles não precisem de mais nada. Então, no fim da vida, e isso os santos não cessam de dizer, seremos julgados na medida do amor. De que forma, com que ímpeto nós amamos a Deus? Então, o primeiro passo é entender isso.
que nós estamos aqui para amar a Deus. E amando a Deus, nós seremos capazes de contemplá-lo de uma forma mais perfeita no fim da vida. É claro que aqui na Terra nós ainda somos capazes de ter uma visão da alma, né, de Deus. Mas a forma mais completa será, claro, na vida eterna. Pois bem, e como é que esse amor por Deus ele surge? Tá bom, eu sei que eu preciso amar a Deus, é isso que eu tenho que fazer. E como é que eu faço isso? Como é que eu amo a Deus? Está indo uma sequência lógica de argumentos, né? Para isso, para continuarmos essa discussão e iniciarmos a parte do como amar, eu gostaria de utilizar como base um texto que está em Deuteronômio, no capítulo 6, que diz o seguinte: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Esse é um trecho das Sagradas Escrituras que não está presente só no Deuteronômio. Jesus também cita ele. Essa citação ocorre em mais de um evangelho. Especificamente, eu poderia citar aqui no Evangelho de Mateus, no qual, depois de Jesus falar contra os saduceus, ele expõe isso quando ele é questionado sobre qual seria o maior dos mandamentos, ou qual seria o que eu devo fazer para seguir os mandamentos, para obedecer a Deus. E ele cita esse texto de Deuteronômio. Então, nosso Senhor, né, como perfeito homem, era um conhecedor das Escrituras e utiliza ela mesma para ensinar aqueles que se dispõem a aprender. Só que o que nós temos de interessante nesse texto aqui, que se encaixa com o nosso tema de hoje? Em algumas traduções, sobretudo, se não me engano, na Liturgia das Horas, e em outras Bíblias, aqui eu estou utilizando a Bíblia de Jerusalém. Talvez em outras, poderíamos encontrar: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. A palavra entendimento, ela está presente, embora em alguns locais das Sagradas Escrituras, né, em alguns momentos, haja uma mudança de palavras, o entendimento é algo que se faz presente dentro das Sagradas Escrituras. E esse é o primeiro passo para iniciarmos esse amor por Deus, essa busca por Ele. Porque nós só conseguimos conceber o amor por alguém na medida em que conhecemos esse alguém. Pensemos na seguinte coisa. Existe uma situação no qual um soldado foi chamado à guerra. Ele vai então para a guerra, né? E essa guerra durou aí cerca de 4 anos. Antes que essa guerra terminasse, ali por volta de 2 anos, depois do início dela, ele, estando nas trincheiras, que eram buracos que os soldados ficavam, para que não fossem atingidos tão facilmente na guerra, e eles tinham que viver ali dentro daquelas trincheiras com locais imundos, e eles passavam o dia ali. Em um momento de alento, no meio desse ambiente mórbido, esse soldado ele recebe uma correspondência, que é só o jornal do dia. Nesse jornal, ele vê uma imagem, uma fotografia de uma moça muito bonita. E abaixo desta imagem existe um endereço da moça. Ele então decide encaminhar a esse endereço uma carta, uma correspondência, escrevendo a moça, porque ele de fato a achou muito bonita. Ela então o responde calorosamente e os dois começam a trocar mensagens, um envia uma carta para o outro. E todo esse tempo da guerra só aumenta a esperança desse soldado de conhecer pessoalmente essa moça por quem ele se apaixonou. Esse amor ele vai sendo alimentado e aos poucos ele vai descobrindo do tipo de homem
que essa moça espera que o seu marido seja, e ele vai começando a se parecer mais com esse homem. Se ela precisa de um homem que seja corajoso, ele busca ser mais corajoso. Se ela precisa de um homem que seja mais compassivo, ele vai se tornando mais compassivo. Aos poucos, esse soldado muda um pouco de si. Sim, isso é verdade. Mas muda para a moça que ele ama. Quando a guerra termina, então ele volta. Na estação de trem, ele vê pela primeira vez essa moça e nós podemos imaginar, né, a felicidade com a qual ele a conhece, olha nos olhos pessoalmente dessa sua amada pela primeira vez. E onde está o significado maior dessa história? No fato de que Deus nos entrega essa realidade na qual nós vivemos e estamos, para que, usando todas as coisas que Ele mesmo nos entregou, nós consigamos amar Ele sempre mais. É como se Deus também quisesse que aqui nessa vida alimentássemos esse amor que foi colocado em nossos corações pelo batismo. Fizéssemos esse amor crescer, esse fogo, que é uma simples vela, se alastrar e queimar mais forte, brilhar mais, para que no momento da nossa chamada, no momento em que morremos, consigamos contemplá-lo de uma forma mais perfeita, porque aqui na terra o soubemos amar bem, da forma como ele pediu. E para isso é necessário conhecer. É claro, o soldado teve que conhecer a sua amada, mesmo que pessoalmente ele não pudesse estar com ela, mas ele teve que conhecer, saber que tipo de coisa ela esperava de um marido e, da mesma forma, saber se ela era a pessoa certa. Então, para isso, ele teve que buscar o conhecimento a respeito dela. Até no senso comum, consideramos um absurdo alguém que ama outra pessoa, mas que não conhece essa pessoa. Bom, então como é que ele pode dizer que ama? E nesse sentido, podemos destacar uma coisa que é muito simples de entender, até por essa analogia que fizemos, mas muitas vezes esquecemos, que é: o amor não é um sentimento. Hoje em dia, existe dentre muitas pessoas que até se dizem cristãs, a ilusão de que eu amo mais a Deus na medida em que eu me comovo durante os meus encontros com Ele. Se eu choro mais, se eu me emociono mais, se eu falo mais alto, quer dizer que eu amo mais a Deus. Isso não é verdade. Porque o amor não se baseia em um sentimento. O amor se baseia numa decisão. O amor se baseia naquilo que estamos dispostos a fazer por Deus. Veja só, quando uma mãe ama um filho, ela é capaz de, em determinado momento, em que o filho fizer alguma besteira, né, dar umas palmadas no filho. Embora a ação, a atitude de causar desconforto no filho, que é o caso dele tomar uns tapas, né, embora isso seja desagradável para a criança, ninguém gosta de apanhar, né, essa ação é uma demonstração do amor que a mãe tem pelo filho. Ela está disposta a contragosto do filho, fazer algo que é melhor para ele. E não existe sentimento ali. A mãe pode muitas vezes, nessa situação em que ela dá uns tabefes na criança, estar zangada, estar triste, estar irritada com algo que a criança fez. Mas mesmo assim, ela faz isso porque o ama. Então, o amor não tem relação com o sentimento. É claro, o sentimento não é ruim. Às vezes, o sentimento ele pode vir à tona, ele pode nos emocionar. Porque, de fato, o amor por Deus é comovente, sim. Mas o nosso amor para com Ele não se dá através do sentimento como ponto principal. Se dá através das nossas decisões. Como está citado na carta de São Tiago, a fé sem obras é morta. Então, ele se manifesta através dessas obras. Eu devo amar a Deus não só através das minhas lágrimas, mas também através do meu suor, através das minhas atitudes. E para isso, para que possamos amá-lo mais perfeitamente, Deus nos entrega
algumas armas, né? Ele nos dá os meios para amar. Esses meios são sobrenaturais. Então Deus nos entrega presentes que nós não seríamos capazes de conseguir aqui na Terra de forma alguma, mas Ele nos entrega e fala, ó, você vai usar esse presente aqui para me amar mais perfeitamente. Esses presentes que Deus nos dá, nós chamamos de graças. São graças recebidas por Deus. São formas de amar Deus de uma forma mais sobrenatural. Um outro presente que Ele também nos entrega é a caridade. A caridade seria a demonstração mais perfeita do amor. Existem várias coisas que são amadas por nós, inclusive no grupo de jovens do qual eu participo, que é o JUSF, nós estamos tratando agora de um livro chamado Os Quatro Amores, no qual o autor, C.S. Lewis, distingue 4 formas diferentes de amor. E na forma mais perfeita, nós temos o amor ágape, que é o amor caridade, o amor que sai de si e vai até Deus. Esse é o amor mais perfeito. E é um amor que não é capaz de ser conquistado somente pelas nossas forças, mas por uma graça que é concedida por Deus. Então, nós temos os meios sobrenaturais ao nosso favor, meios que nós não somos dignos, mas que Deus nos entrega como presentes, para que possamos amá-lo de uma forma mais perfeita. E aqui eu falei de amar, mas antes eu estava falando de entendimento. Então, como é que eu alimento esse entendimento? E esse é um ponto em que muita gente se engana, principalmente nessa questão de banalizar a razão, de ver na razão uma contraposição à fé verdadeira, como se ela fosse completamente desprezível. Eu não preciso estudar religião, porque eu sou salvo por esse amor. Mas o amor se baseia no ato de conhecer. Então, como é que eu conheço a Deus? A primeira coisa, e aqui não tem como eu não citar o catecismo da igreja, é que esse Deus tão amoroso, esse Deus tão bondoso, se faz presente em nossa realidade e se mostra a nós. O ser humano é capaz de Deus. Isso significa que nós podemos encontrar. O trecho do catecismo é retirado de uma obra de Santo Agostinho, que diz: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, não sujeito à mudança? Logo depois, o catecismo diz: o homem, com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com a sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível à só matéria. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. Esse é um parágrafo fantástico do catecismo. Por quê? Hoje em dia, existe uma crise de fé que a realidade passa, que a nossa sociedade sofre. As pessoas deixaram de buscar a Deus. Os jovens estão esquecendo de Deus. Os adultos que antes tinham fé, perdem essa fé. E por que isso acontece? Ora, o catecismo está dizendo: o homem com abertura à verdade e à beleza, senso do bem moral, liberdade, voz de consciência, aspiração ao infinito e à felicidade. A partir dessas inclinações intelectuais, dessas inclinações da nossa mente, nós somos capazes de conceber a existência de Deus. E qual é o problema da nossa sociedade atual? É que as pessoas perderam a concepção de beleza, perderam a concepção de verdade, perderam a concepção de moral. Não existem mais valores morais. Não existe mais beleza absoluta. A beleza é relativa agora. Você que decide o que é beleza e o que não é. Uma coisa pode ser bela para você e para mim pode não ser.
Então nós temos aí um culto ao grotesco, o culto a irrealidades, o culto à mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira. Então, na medida em que o ser humano se afasta da moralidade, em que ele passa a fazer coisas erradas, na medida em que ele se afasta da sua própria liberdade, porque ele não mais pensa. Por que ele não pensa? Porque ele deixa os outros pensarem por ele. Para que eu vou formar a minha opinião sobre algo, sendo que eu tenho alguém para formá-la para mim? Sendo que eu posso formar essa opinião vendo um vídeo no YouTube ou vendo a opinião de determinado político a respeito dela. Eu não preciso formar opinião, eu pego a opinião dos outros. E eu simplesmente sou adepto a ela. Eu me afasto da minha própria consciência. Eu me afasto da concepção e da aspiração do infinito e a felicidade, na medida em que eu começo a achar que essa vida material é tudo que existe. Não tem infinito. Eu vou morrer, só se vive uma vez, eu vou correr atrás daquilo que me deixa feliz agora, e pronto, acabou. Não tem infinito. Não tem felicidade eterna. E notem, dentro dessas coisas, eu não precisaria necessariamente estar falando de religião. As pessoas estão se afastando de si mesmas. E por isso que eu disse no início do programa, que na medida em que você conhece a si mesmo, você então vê a necessidade de conhecer a Deus, de amar a Deus. Porque o conhecimento de si gera uma desconfiança em si. Uma vez que eu me conheço, eu digo, olha, eu sou tão frágil, tão pecador, tão imperfeito, que eu não posso confiar em mim mesmo para amar a Deus. Eu tenho que confiar nele. E pronto, acabou. Agora, na medida em que eu não tenho mais valores morais, não tenho mais uma verdade apenas, eu tenho várias verdades. Eu não tenho mais uma consciência, eu não tenho mais uma razão, eu não penso mais. É claro que eu não vou perceber Deus. Porque Deus me entregou o conhecimento para que eu busque Ele. Agora, se eu não tenho, se eu rejeito esse conhecimento, não tem como eu conceber a existência dele. Então, isso é o que o catecismo e o livro Fé Explicada vão trazer para nós e é o ponto principal da nossa reflexão de hoje. Deus é o fim último das coisas. A Eucaristia, a hóstia, que o padre ergue durante a celebração eucarística, tem uma forma circular. Ela é redonda, a hóstia. Um círculo é uma figura geométrica que não tem início nem fim. Alguém que segue a linha do círculo vai continuar seguindo por toda a eternidade. Nós dizemos também, e isso são coisas que tem no Círio Pascal, por exemplo, as letras alfa e ômega, o início e fim. Deus é o início e fim de tudo. Deus é a realidade infinita, ao qual nós somos feitos para amar. E o nosso intelecto, o nosso entendimento, a nossa vontade, deve ser direcionada a Deus. Porque se não for, nós a perdemos. Nós deixamos não só de amar a Deus, mas nós deixamos de amar os outros, e isso já acontece. E nós deixamos de amar a nós mesmos. Nos afastamos de quem nós somos e nos perdemos. Que essa confiança em Deus possa nos inspirar a buscá-lo com mais afinco, não só através de atos pautados em emoção, mas através dessas atitudes, através de sacrifícios que podemos fazer por Deus, através de nossa própria vontade, buscar a Ele. Que essa vontade, esse ímpeto, essa violência em conseguir o céu nos acompanhe. Muito obrigado a todos que ouviram o programa até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.